Oi, turma, vamos dar continuidade às nossas aulas, ainda falando sobre a questão da Revolução Francesa. Acompanhem comigo aqui a apresentação da aula através do slide. Acompanhem a leitura aí que diz o seguinte: a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse aqui, como vocês sabem, já foi baseado naquelas ideias do iluminismo, a igualdade, o direito de igualdade do homem. Esse documento foi criado em agosto de 1789 e estabelecia a liberdade de expressão e culto e o direito à propriedade, à segurança, à resistência e a qualquer tipo de opressão. Esse documento, que foi a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, ele tinha por objetivo esses aqui. Qual? Garantir a liberdade de expressão, de culto, direito à propriedade, à segurança e à resistência a qualquer tipo de opressão. Tem alguns artigos aí que eu coloquei para vocês, acho que só o primeiro e o quarto. O primeiro: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. E o quarto artigo dizia o seguinte: a liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudica o próximo. Só dois exemplos aqui, são 17, São 17 artigos. Eu coloquei para vocês aqui o primeiro e o quarto, para vocês terem uma ideia, O primeiro defende o direito de igualdade, Defende o direito de liberdade e igualdade, que os homens são livres e iguais perante a lei, Tem direitos iguais. Continuando aqui, falando sobre a monarquia constitucional. A situação se tornou tensa em junho de 1791. O rei e sua família, no caso Luís XVI, e a família real dele tentaram fugir, porque a população francesa se revoltou contra a nobreza e o clero. E aí então ele, vendo que a situação não estava muito boa, ele tentou fugir. Só que não deu muito certo. Luís XVI ele tentou fugir porque ele queria o apoio de outros países europeus. E até outros países europeus apoiaram ele. Por que esses países europeus apoiaram Luís XVI? Porque esses outros países tinham medo das ideias revolucionárias da França chegarem a esses países e eles quererem acabar com a monarquia também. Então eles tinham medo de perderem o trono. Então eles passaram a apoiar a França. Foi, por exemplo, a Áustria, o Império Austríaco e o Império Prussiano. A Prússia e a Áustria apoiaram a França. Só que não deu muito certo. Luís XVI ele tentou fugir, mas depois ele foi preso. Foi preso pela população que se revoltou contra esse regime, o antigo regime. O Estado francês foi organizado em 3 poderes: o executivo, exercido pelo rei, o legislativo, composto por 745 deputados, eleitos pelo voto censitário. O voto censitário quer dizer que para as pessoas votarem aqui na França, elas tinham que comprovar uma renda. Não era todo mundo que podia, todas as pessoas que podiam votar. Só aquelas pessoas que tinham uma renda anual, que era estabelecida pelo governo. Era a mesma coisa do Brasil no período imperial. Para as pessoas poderem votarem, elas tinham que comprovar que tinham uma determinada renda, uma renda X. Por exemplo, 100 mil reais. Só as pessoas que têm 100 mil reais podem votar. Uma renda anual. Então eram poucas pessoas. Então o voto ele era censitário. O judiciário, que era composto pelos juízes eleitos. E aqui vocês veem características do iluminismo, os 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. A Constituição garantia, entre outras coisas, a liberdade de comércio. No entanto, essas mudanças pouco alteravam as condições de vida dos camponeses e das camadas populares urbanas, que eram os chamados sans-culottes. Eles eram chamados de sans-culottes porque, em português, traduzindo, quer dizer sem culote. É porque os nobres eles utilizavam, não eram bem uma calça, era uma roupa que vinha até o joelho. Era como se fosse um short mais comprido, que vinha até o joelho. E os pobres, eles usavam uma calça comprida que ia até embaixo, como nós conhecemos hoje. Então, eles eram chamados de sans-culottes, que quer dizer sem culote. Sem culote, no caso, era esse shortzinho mais curto, essa calça mais curta, que os nobres usavam. Então, esses nobres, que eram os camponeses e as camadas populares, eles também não conseguiram, por fim, a crise econômica, o governo não conseguiu, e aí os camponeses, é claro, continuaram se revoltando. Os sans-culottes queriam o fim dos impostos sobre os alimentos e o direito ao voto universal e masculino. Eles queriam participar das eleições, votarem, mas eles defendiam o direito só dos homens.
E aí tem um exemplo para vocês aqui, ó. Tem um nobre, se você observar, a calça que ele utilizava, não sei se a gente pode chamar de calça, vinha só até o joelho, abaixo do joelho pouca coisa. E os sans-culottes utilizavam uma calça comprida. Era a diferença. Então dava para saber quem era rico e quem era pobre apenas pela forma com que eles se vestiam. Com relação à política, a França ela acabou ficando dividida, né, em dois grupos principais. Se uniram para fazer a revolução, mas depois, por desavenças, eles acabaram se dividindo. Foi um para cada lado. Os jacobinos, que eram membros da pequena burguesia, apoiados pelos sans-culottes, ou seja, pelos pobres, os jacobinos, e eram contrários à monarquia e queriam implantar uma república democrática. Ou seja, esses jacobinos, eles tinham o apoio dos pobres e queriam o fim da monarquia, ou seja, queriam o fim daquela questão do rei, queriam acabar com isso, extinguir a monarquia. Já os girondinos representavam a alta burguesia mercantil, eles aqui eram ricos, e financeira, faziam parte da burguesia. Não era da nobreza, porque a nobreza não incluía a burguesia, mas eles eram ricos, a burguesia era rica. Então eles representavam a alta burguesia, faziam parte da burguesia e não queriam trabalhadores urbanos e rurais nos cargos políticos, ou seja, eles queriam acabar com a questão, ou pelo menos eles não queriam acabar com a monarquia, eles queriam participar da monarquia. Eles não tinham nenhum interesse em mudar o que estava acontecendo. Socialmente falando, não, o que eles queriam era participar disso, já que eles não participavam. O interesse deles, então, era participar da vida política da França. E aí, por conta disso, eles acabaram entrando em conflito, os girondinos e os jacobinos. Os jacobinos, os membros da pequena burguesia que tinham o apoio dos pobres. Os girondinos da alta burguesia e que não queriam a participação da população pobre na política. Na próxima aula eu vou continuar explicando sobre a Revolução Francesa e falar sobre a República. Até a próxima aula.